O granito da Grande Pirâmide. Se você observar a famosa Câmara do Rei, suas paredes e seu teto, são todos feitos com blocos gigantescos de granito. E se tudo o que nos contaram sobre como os antigos egípcios talhavam granito for fisicamente impossível, Graham Hancock simplesmente mudou completamente as regras do jogo. É muito difícil para os arqueólogos explicarem como isso foi feito usando apenas alavancagem e vantagem mecânica. De pedreiras inacabadas com sulcos semelhantes aos de máquinas a um núcleo de perfuração que supera a tecnologia moderna em 500 vezes, isso não é uma teoria marginal. É a prova de que algo está faltando e existir alguma civilização esquecida, com ferramentas avançadas. Ou estamos ignorando evidências escondidas à nossa frente. Creio que estamos diante de uma tecnologia perdida. E foi esse apocalipse ancestral há 12.800 anos que a apagou da memória humana. Neste vídeo, Graham Hancock revela como os antigos egípcios cortavam granito com provas concretas. Continue assistindo. Fica ainda mais surpreendente. Muito além do cobre e da areia. Durante séculos, a arqueologia convencional sustentou que os enormes blocos de granito usados nas grandes pirâmides egípcias foram moldados com cinzéis de cobre, martelos de pedra e areia. No entanto, Graham Hancock rejeitou categoricamente essa conclusão. Baseando-se nas leis conhecidas da física e não em opiniões pessoais, Hancock concluiu que cortar granito com cobre é praticamente impossível. Na escala de Mohs, que mede a resistência de um material, a riscos o cobre fica em torno de 3, enquanto o granito fica entre 6 e 7. Um material mais macio não consegue cortar um material mais duro de forma eficiente. Ele simplesmente se desgastaria antes de conseguir qualquer progresso significativo. Arqueólogos experimentais que tentaram esse método confirmaram o problema. Usando brocas de cobre e abrasivos de areia, eles trabalharam dentro dos limites da egiptologia convencional, evitando ferramentas modernas. Após muitas horas de trabalho contínuo, a broca havia penetrado apenas alguns centímetros. O cobre desgastou-se, a areia mal arranhou a pedra, e o progresso foi praticamente nulo. Os próprios pesquisadores descreveram o processo como dolorosamente lento e impraticável. Apesar dessas limitações, o Egito está repleto de obras extraordinárias em granito. Obeliscos esculpidos em blocos únicos pesam centenas de toneladas. Vasos de pedra apresentam paredes tão finas quanto cascas de ovo, simetria perfeita interiores e exteriores, lisos e cantos alinhados em ângulos precisos de 90 graus. Registros antigos corroboram essas conquistas, mas desafiam o senso comum. Como tal precisão pode ser alcançada com ferramentas primitivas? O Serapeu de Saqqara torna essa questão inevitável. Sob o deserto, existe um sistema de túneis que abriga 24 caixas colossais de granito, cada uma pesando entre 70 e 100 toneladas e com aproximadamente 3 metros de altura. Cada uma foi esculpida em uma única pedra transportada de pedreiras distantes. Medições modernas revelam desvios de superfície de apenas milésimos de polegada. Uma precisão que rivaliza com a da usinagem industrial moderna. Esse nível de tolerância é comparável ao exigido pelos fabricantes aeroespaciais modernos para componentes de motores a jato, que são produzidos em instalações com temperatura controlada e utilizando máquinas guiadas por computador. Atingir tais tolerâncias, hoje em dia, exige máquinas estáveis, movimentos controlados e precisão consistente. A escultura manual sempre produz irregularidades, mas esses blocos são uniformes e lisos, assemelhando-se a pedras aplainadas por máquina. As marcas visíveis das ferramentas sugerem pequenas variações consistentes com ligeiras irregularidades lineares, ou desgaste ao longo de milênios, e não com a imprevisibilidade das mãos humanas. Hancock seguiu essa evidência até as próprias pedreiras. Ele observou cortes inacabados, exibindo canais retos, larguras consistentes e paredes lisas. Os sulcos em blocos parcialmente destacados indicavam passagens uniformes, repetidas mais condizentes com serras ou ferramentas de corte avançadas do que com pedras de martelamento. O problema, argumentou Hancock, não é a falta de imaginação entre os arqueólogos, mas sim a incapacidade de conciliar as evidências físicas com as narrativas aceitas. Para aceitar cinzéis de cobre como suficientes, é preciso ignorar as proporções de dureza, as tolerâncias de fabricação, as limitações experimentais e a enorme escala da obra. A egiptologia frequentemente confunde repetição com prova. Nas palavras de Hancock,
qualquer tipo de explicação quando repetida. Muitas vezes acaba sendo aceita, mesmo que falhe em testes mecânicos básicos. E é por isso que tantas peças da história se perderam. A partir disso, Hancock propôs uma alternativa. Se o granito não pudesse ter sido cortado com ferramentas primitivas, então algo estaria faltando na história. Ou os egípcios possuíam ferramentas ou técnicas que não reconhecemos mais, ou herdaram conhecimento de uma civilização antiga esquecida. As pedras não mentem, e esse processo de pensamento marcou o início de seu desafio à história convencional. O terror do Dres recente. Segundo Graham Hancock, o conhecimento tecnológico por trás das pirâmides não se originou no Egito dinástico. No entanto, sua origem remonta ao final da última era glacial durante o Dres recente. Nessa época, as temperaturas em todo o hemisfério norte caíram abruptamente. As calotas polares expandiram-se. Os níveis do mar flutuaram violentamente. Os ecossistemas entraram em colapso e muitos animais de grande porte da era glacial desapareceram em um curto período. A partir dessa catástrofe global, Hancock propõe a existência de uma civilização avançada até então desconhecida. Ele a descreve como uma cultura mundial interconectada, porém sem poder centralizado, monopólios ou políticas destrutivas. Apesar de sua sofisticação, essa sociedade não conseguiu sobreviver intacta ao Dres recente. Suas cidades e sistemas tecnológicos foram destruídos, restando apenas vestígios dispersos. Essa hipótese permanece altamente controversa na comunidade arqueológica. Os arqueólogos tradicionais argumentam que nenhuma evidência física, nenhuma cidade, artefato ou registro escrito foi descoberto que comprove definitivamente a existência de uma civilização global tão avançada. Os monumentos que Hancock considera como remanescentes têm explicações arqueológicas convencionais. Hancock argumenta que esses vestígios são o que hoje reconhecemos como monumentos antigos inexplicáveis ruínas, sem origens históricas claras, e mitos preservados pelo folclore. No centro de sua narrativa estão os sobreviventes da catástrofe. Ele os descreve como navegadores habilidosos, engenheiros e astrônomos, sacerdotes e nômades, que preservaram fragmentos de seu conhecimento perdido. Após o colapso, eles viajaram pelo mundo, encontrando populações de caçadores-coletores que haviam sobrevivido à catástrofe. Para preservar o que sabiam, eles ensinaram. Com o tempo, esses ensinamentos lançaram as bases para novas sociedades pós-cataclísmicas. Porque esse conhecimento surgiu, extraordinários para populações isoladas. Os próprios professores foram eventualmente mitificados como deuses portadores da cultura ou heróis civilizadores. Nesse contexto, o Egito se torna um dos principais receptores desse conhecimento herdado. Hancock sugere que a arquitetura monumental do Egito não foi um começo experimental, mas sim a aplicação de técnicas já bem compreendidas muito antes da época dinástica. Essa interpretação desloca as origens da construção em pedra em larga escala dos faraós para a pré-história remota. Nessa etapa de sua tese, Hancock levanta mais questões do que conclusões definitivas. Ele sustenta que as pirâmides foram construídas pelos egípcios, mas não foram inventadas por eles. Em vez disso, ele propõe que foram construídos para comemorar ou preservar a memória de um evento crucial ligado ao período de 1200 anos do Dryas recente. Certamente, a astronomia no Antigo Egito era uma busca espiritual e não científica. Não há dúvida disso. Hancock também rejeita a interpretação convencional da caixa de granito na Câmara do Rei, como sendo um sarcófago para o faraó Khufu. Ao contrário de outros objetos funerários reais, o sarcófago não possui qualquer decoração, não apresenta hieróglifos identificadores, e é demasiado grande para ter sido transportado pelas passagens internas da pirâmide, o que indica que foi colocado durante a construção. Ele argumenta, portanto, que funcionava como um receptáculo ritualístico e não como um caixão. Nessa interpretação, um iniciado se deitaria dentro do cofre para passar por estados alterados de consciência, potencialmente vivenciando uma jornada simbólica às estrelas. Hancock relaciona essa ideia a textos sagrados antigos e aos alinhamentos estelares precisos da pirâmide, particularmente aqueles associados aos cinturões de estrelas. Ele descreve o cofre como um instrumento ritual e a própria Câmara do Rei como uma câmara de energia e não como um túmulo. Outros pesquisadores e teóricos levantaram questões semelhantes e alguns viajaram pessoalmente ao Egito
na tentativa de conciliar as evidências físicas com as explicações históricas aceitas. Registros escritos em granito. Uma nova linha de investigação teve início em 1883, com o arqueólogo britânico William Flinders Petrie, numa época em que a maioria dos exploradores no Egito estava focada em ouro-múmias e relíquias da moda. Petrie chegou com compassos réguas, fitas métricas e ferramentas de calibração para lançar as bases de uma abordagem mais profunda e técnica da egiptologia. Entre as descobertas mais significativas de Petrie estavam núcleos de perfuração de granito, subprodutos cilíndricos de antigas operações de perfuração que haviam sido descartados e deixados em ruínas perto das pirâmides. Esses objetos facilmente confundidos com entulho exibiam inúmeros sulcos espirais em suas superfícies. Os sulcos eram uniformemente espaçados, consistentes em profundidade e ângulo, e estendiam-se de cima para baixo, assemelhando-se muito à rosca de um parafuso moderno. Quando Petrie mediu o espaçamento, calculou que a broca havia avançado no granito sólido a uma taxa de 1/10 de polegada por rotação. Para atingir essa taxa de avanço, seria necessário um controle extraordinário. Uma força descendente superior a 2 toneladas e uma superfície de corte capaz de suportar tensões extremas, sem deformar ou perder o fio. Isso imediatamente levantou sérias questões. As ferramentas de cobre, por sua natureza, sofrem desgaste irregular sob tensão, e a perfuração manual produz padrões irregulares. Se apenas cobre tivesse sido usado, os sulcos deveriam ter variado em profundidade, espaçamento e ângulo. Em vez disso, Petrie não encontrou nenhuma variação desse tipo. A precisão sugeria um processo controlado mecanicamente em vez de trabalho manual. Os sulcos assemelhavam-se mais à usinagem moderna do que a qualquer coisa conhecida de conjuntos de ferramentas antigos. Petrie comparou-as às brocas com ponta de diamante usadas em sistemas contemporâneos, observando que cada componente de tal sistema deve funcionar em conjunto para manter uma taxa de avanço constante. Com base nessa análise, Petrie concluiu que as próprias brocas de cobre eram incompletas. Ele propôs que, originalmente, continham elementos cortantes, embutidos possivelmente, feitos de quartzogranito ou até mesmo diamante. Um furo de perfuração descoberto em uma pedreira de Gizeh intensificou ainda mais suas dúvidas sobre as explicações aceitas. Após examinar o local, Petrie questionou quanto conhecimento técnico poderia ter se perdido ao longo do tempo, perguntando se o cobre, em sua forma mais básica, poderia explicar tais resultados. Décadas depois, entusiastas online apresentaram uma explicação alternativa. Eles argumentaram que as ferramentas estavam completas e que o verdadeiro mecanismo residia no uso de areia de quartzo e água. Nesse modelo, a broca de cobre não cortava o granito diretamente. Em vez disso, areia mais dura que o granito atuava como agente abrasivo. Embora esse processo fosse extremamente trabalhoso e lento, os defensores descartavam essa preocupação, apontando para a de dependência do Egito em grandes forças de trabalho, incluindo a escravidão. Na década de 1920, o químico e egiptólogo Alfred Lucas contestou formalmente a hipótese de Petrie sobre as pontas de joias. Lucas argumentou que os egípcios não incrustavam diamantes ou esmeril em ferramentas de cobre. Em vez disso, ele propôs o uso de um pó abrasivo solto composto de quartzo finamente moído, misturado com água. Ele considerou essa abordagem mais plausível, pois dependia de materiais locais abundantes, em vez de um processo complexo de cravação de pedras preciosas em metal. Lucas também sugeriu que partículas abrasivas poderiam se incrustar temporariamente no cobre macio, durante o uso, criando a aparência de dentes de corte fixos, quando examinadas posteriormente. Sua explicação estava em consonância com as teorias posteriores dos fãs, embora nenhuma dessas ideias tenha sido comprovada de forma conclusiva. Petrie publicou suas descobertas em As Pirâmides e os Templos de Gizeh, em 1883. Ao mesmo tempo, Lucas respondeu com diversas publicações, culminando em seu livro didático de 1926, Materiais do Antigo Egito. Petrie acabou por preservar e catalogar os núcleos de perfuração que hoje permanecem praticamente despercebidos no Museu Petrie, em Londres. Para a maioria dos visitantes, parecem ser insignificantes fragmentos de pedra.
Para historiadores e pesquisadores alternativos, no entanto, um espécime conhecido como Núcleo 7 se destaca como um dos artefatos mais reveladores da egiptologia. O Núcleo 7 apresenta um sulco espiral que indica uma taxa de penetração de aproximadamente 0 polegada por revolução. Essa taxa de penetração excede significativamente o que seria esperado da perfuração manual com ferramentas primitivas. Uma descoberta que renovou o interesse pelo mistério. A partir da década de 1980 e durante quase 40 anos, o arqueólogo experimental e engenheiro Dennis Stocks testou inúmeras teorias relacionadas ao trabalho em pedra no Antigo Egito. Eventualmente, ele se concentrou no modelo de abrasivos soltos. Stocks e sua equipe perfuraram buracos e recuperaram amostras usando areia de quartzo com sucesso. Mas seus resultados mostraram apenas anéis de estrias horizontais, em vez de um único sulco espiral contínuo. Posteriormente, ele concluiu que o fracasso decorreu da incapacidade de replicar a taxa de alimentação e a técnica precisas documentadas em achados egiptológicos. Essas limitações experimentais foram posteriormente citadas por Graham Hancock, que as utilizou para argumentar que as explicações convencionais não conseguem explicar adequadamente a precisão de engenharia observada no Núcleo 7. Em sua visão, o artefato representa um remanescente tecnológico de um sistema que o entendimento moderno ainda não conseguiu compreender. Mais de 40 mil relíquias foram recuperadas no Egito. Muitas datam de mais de 5 mil anos do período pré-dinástico. Esses objetos são anteriores às pirâmides e ao próprio estado dinástico formalmente reconhecido. Isso levanta uma questão central. Qual é a verdadeira origem dos fundamentos tecnológicos do Egito? E como os engenheiros respondem aos desafios apresentados por arqueólogos e jornalistas que questionam a narrativa convencional? Mais pesquisadores que se perguntaram por quê. Os arqueólogos reconstroem o passado por meio de vestígios materiais e textos antigos. Eles são treinados para interpretar símbolos, analisar ossos e montar cronologias a partir de evidências fragmentadas. No entanto, quando a questão muda do que foi construído para como foi fisicamente feito, sua expertise muitas vezes atinge seus limites. Compreender os processos de fabricação exige um conjunto diferente de perguntas. É aqui que os engenheiros entram na discussão. Uma das figuras mais influentes nessa reavaliação técnica é Christopher Dunn, um engenheiro com mais de 50 anos de experiência na fabricação aeroespacial de alta precisão. Dunn começou sua carreira como aprendiz de torneiro mecânico em Manchester, Inglaterra, onde aprendeu a moldar metal com tolerâncias extremamente rigorosas. Níveis de precisão medidos em milésimos de polegada, comparáveis aos observados em artefatos como as caixas de granito do Serapeu. Mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou com lasers industriais, sistemas de corte avançados e processos de controle de qualidade para componentes de motores a jato. Ao longo de sua carreira, Dunn aderiu a um princípio fundamental: os materiais não mentem. Superfícies planas, ângulos próprios e curvas simétricas preservam um registro físico dos métodos utilizados em sua produção. O estudo direto de artefatos egípcios por Dunn começou em 1986, quando ele viajou ao Egito pela primeira vez para realizar pesquisas de campo. Seu interesse pela engenharia egípcia, no entanto, surgiu quase uma década antes, em 1977, após a leitura de Segredos da Grande Pirâmide, de Peter Tompkins. Desde então, Dunn visitou o Egito pelo menos 14 vezes, realizando medições técnicas detalhadas de monumentos no Planalto de Gizé e em outras regiões. Suas análises incluíram as caixas de granito do Serapeu, estátuas colossais e testemunhos de sondagem deixados em antigas pedreiras. O que ele observou, em sua opinião, ia muito além do artesanato simbólico ou decorativo. Em seu livro de 1998, Dunn propôs que a Grande Pirâmide funcionava não como um túmulo, mas como uma sofisticada máquina de coleta de energia. Ele sugeriu que o sistema explorava a ressonância acústica e as propriedades piezoelétricas do granito para converter as vibrações da Terra em radiação de micro-ondas ou energia elétrica. Essas interpretações teóricas, particularmente a hipótese da captação de energia, não foram aceitas pela arqueologia convencional e vão além das observações técnicas documentadas por Dunn sobre o trabalho preciso em pedra, baseando-se em sua experiência em sistemas de foguetes e engenharia de precisão.
Dunn argumentou que a extrema precisão observada em artefatos do Antigo Império, como a simetria das estátuas de Ramsés II e as superfícies polidas, como o espelho das caixas do Serapeu, só poderiam ter sido alcançadas com o uso de ferramentas rotativas de alta velocidade e máquinas potentes e não com simples cinzéis de cobre. Ele afirmou ainda que certas estátuas máscaras e elementos arquitetônicos pareciam ter sido projetados deliberadamente para resistir à replicação por gerações posteriores, sugerindo um nível subjacente de segredo político ou tecnológico. O trabalho de Dunn o levou de volta à descoberta original de William Flinders Petrie sobre os núcleos de perfuração em granito. Após conduzir seus próprios experimentos, Dunn enfatizou publicamente a observação de Petrie de que o núcleo 7 apresentava uma taxa de avanço aproximadamente 500 vezes maior do que a das brocas diamantadas modernas. Ele reforçou as medições de Petrie em relação ao avanço das ranhuras espirais, em polegadas por revolução, trazendo renovada atenção às implicações dessas descobertas. Enquanto historiadores alternativos elogiaram o trabalho de Dunn por seu rigor técnico, os egiptólogos tradicionais rejeitaram suas conclusões como pseudociência, argumentando que suas teorias, assim como as de Graham Hancock, careciam de evidências arqueológicas suficientes. À medida que o debate se expandia, a geologia introduziu mais uma perspectiva. O geólogo Dr. Robert Schoch, da Universidade de Boston, entrou na discussão por meio de sua análise da Grande Esfinge. Embora os egiptólogos, tradicionalmente, datem o monumento por volta de 2500 a.C., Schoch concentrou-se nos padrões de erosão gravados no corpo da esfinge e nas paredes do recinto. Ele identificou uma erosão vertical profunda, consistente com chuvas prolongadas em vez de areia carregada pelo vento. Isso representou um sério desafio à cronologia aceita, visto que o Egito tem sido hiperárido por pelo menos 5.000 anos. Schoch concluiu que a esfinge deve ser significativamente mais antiga, datando de um período em que a região experimentou fortes chuvas. Suas estimativas iniciais situavam sua construção entre 5.000 e 7.000 a.C. No entanto, ele posteriormente revisou essa data para aproximadamente 10.000 a 12.000 anos atrás, alinhando-a com o fim da última era glacial. Mais recentemente, Schoch sugeriu que a cabeça da esfinge pode ter sido esculpida novamente a partir de uma forma anterior, possivelmente um leão, durante o período dinástico. Além da geologia, pesquisadores independentes também entraram em campo em busca de respostas. Um desses esforços partiu de Leonard Gorelick, um ortodontista, e John Gwinnell, um cientista de biomateriais. A partir de 1983, a dupla ajudou a transformar o estudo do trabalho em pedra na antiguidade, aplicando técnicas forenses modernas a artefatos arqueológicos. Foram os primeiros pesquisadores a usar a microscopia eletrônica de varredura para analisar marcas de ferramentas de pedra. Como artefatos grandes não cabiam em um microscópio eletrônico, desenvolveram um método não destrutivo usando materiais odontológicos de silicone para criar moldes de alta resolução dos furos de perfuração. Esses moldes foram então examinados microscopicamente e comparados com as marcas produzidas durante perfurações experimentais controladas. Gorelick e Gwinnell também analisaram a tampa de um sarcófago de granito do Antigo Império datada de aproximadamente 2500 a.C. em um esforço para resolver a antiga divergência entre Petrie e Alfred Lucas. Os resultados indicaram que a areia de quartzo seca e solta era o principal abrasivo utilizado na perfuração, pois produzia padrões de riscos entrecruzados, consistentes com os observados em artefatos antigos. Descobriram ainda que as linhas regulares observadas em alguns núcleos de perfuração podiam resultar de misturas de abrasivos e lubrificantes, ou de abrasivos combinados com esmeril, que se ligavam temporariamente às brocas de cobre macio. Embora suas descobertas tenham apoiado o uso de ferramentas relativamente simples, eles identificaram uma anomalia crítica. Em alguns casos, a precisão dos sulcos era tão alta que o abrasivo parecia funcionar como uma ponta de corte fixa, em vez de um meio aleatório. Essa conclusão resultou de uma reavaliação das observações originais de Petrie,
Petrie argumentou que os sulcos profundos e uniformes no núcleo 7 só poderiam ser produzidos por dentes de corte fixos, feitos de pedra preciosa ou esmeril inseridos na broca de cobre, sustentando que a areia solta seria muito caótica para produzir tal consistência. Gorelick e Gwinnett contestaram essa suposição por meio de análise, sem demonstrando que dentes de corte montados permanentemente não eram necessários para se obter um efeito de ponto fixo. Eles identificaram o processo responsável como lapidação. Durante a perfuração, grãos abrasivos duros como esmeril ou corindon podem ficar temporariamente incrustados na superfície macia do cobre. Por breves intervalos, esses grãos se comportam como pontas de corte fixas, esculpindo sulcos profundos e regulares no granito, antes de se soltarem ou se desgastarem. Este mecanismo explica como sulcos altamente uniformes podem se formar sem ferramentas avançadas, ao mesmo tempo que expõe as limitações das explicações tradicionais quando confrontadas com extrema precisão. Na prática, este trabalho refutou a alegação de que a broca de cobre preservada no museu estava incompleta. O que faltava não era um componente da ferramenta, mas sim um conhecimento detalhado da própria técnica. Embora muitas questões tenham sido resolvidas por meio desta pesquisa, outras permanecem sem resposta. A questão não é mais se essas anomalias existem, mas por que elas persistiram por tanto tempo, apesar de décadas de avanços tecnológicos e investigações. Fechando as pirâmides. As questões levantadas pelo núcleo 7 e pelas caixas do Serapeu levaram os pesquisadores a buscar evidências adicionais dentro das próprias pirâmides, mas essa busca tornou-se cada vez mais restrita. Em 1993, um projeto de engenharia rigorosamente controlado dentro da Grande Pirâmide de Gizé desencadeou um dos episódios mais controversos da egiptologia moderna. O projeto começou com uma preocupação prática. O aumento da umidade dentro da pirâmide ameaçava a integridade de seus blocos de granito. Para resolver esse problema, o Instituto Arqueológico Alemão, no Cairo, contratou o engenheiro alemão de robótica Rudolf Gantenbrink para projetar e instalar um sistema de ventilação permanente nos dutos internos da pirâmide. Gantenbrink financiou grande parte do projeto com recursos próprios. Para concluir a tarefa, ele projetou um robô compacto UT-2, construído especificamente para navegar pelas estreitas passagens internas da pirâmide. Esses dutos, comumente chamados de poços de ventilação, medem apenas cerca de 20 centímetros quadrados, muito pequenos para o acesso humano. O propósito deles permaneceu incerto por gerações. Com a aprovação do diretor do Instituto, Dr. Rainer Stadelmann, e a autorização de funcionários do Departamento de Antiguidades Egípcias, incluindo o Dr. Zahi Hawass Gantenbrink, foi liberado para investigar os poços que partiam da Câmara da Rainha. A tarefa foi considerada de baixo risco e de importância arqueológica limitada. Não se esperava nenhuma descoberta importante. O Upwalt 2 estava equipado com luzes, uma câmera e um sistema de esteiras. O robô se movia pressionando o teto e o chão do poço por meio de um parafuso sem fim de alta pressão, o que lhe permitia escalar superfícies íngremes e fechadas. Em março de 1993, o robô entrou no poço sul da Câmara da Rainha e transmitiu imagens ao vivo de uma área selada por mais de 4.000 anos. Após percorrer mais de 60 metros, o robô encontrou um final inesperado. O poço não dava para o exterior, nem se conectava a outra câmara. Em vez disso, terminava em uma laje de calcário cuidadosamente acabada, com 2 pequenos pinos de cobre incrustados simetricamente. Essa estrutura logo ficou conhecida como a Porta de Gantenbrink. Localizada a aproximadamente 63 metros de altura no poço, representou uma descoberta sem precedentes. Pela primeira vez, os pesquisadores encontraram uma barreira arquitetônica intacta no interior da pirâmide. Já não era visto como um beco sem saída, mas sim como um selo deliberado. O que havia além dele era desconhecido, e sua própria existência desafiava antigas suposições sobre o projeto interno da pirâmide. O interesse público cresceu rapidamente. No início de abril, preocupado com o fato de a importância da descoberta estar sendo minimizada. Gantenbrink anunciou as conclusões à imprensa internacional sem autorização prévia das autoridades egípcias. A resposta foi imediata e hostil. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito acusou Gantenbrink
de violar o protocolo arqueológico ao ignorar o processo de aprovação estatal. A confiança desmoronou. Em poucas semanas, ele foi afastado do projeto proibido de trabalhar novamente dentro da pirâmide, e seu robô foi confiscado. A exploração foi totalmente interrompida, não apenas para Gantenbrink, mas para todos os pesquisadores independentes que atuavam no Egito. O Dr. Zahi Hawass foi temporariamente suspenso de seu cargo como inspetor-chefe do Planalto de Gizeh. Durante quase uma década depois disso, nenhuma outra exploração robótica dos poços da Câmara da Rainha foi permitida. Em 2002, as autoridades egípcias autorizaram uma equipe da National Geographic a perfurar a laje de calcário, usando um robô equipado com câmera. A transmissão revelou que atrás da porta havia aproximadamente 20 centímetros de espaço vazio, seguido por outra pedra que bloqueava a passagem. Quando uma câmera foi finalmente inserida além dessa segunda barreira, nenhuma câmara secreta foi encontrada apenas o final do poço. Quase 10 anos depois, inspeções revelaram que a UFPUA havia deixado marcas de arranhões e pequenas fraturas nas paredes de calcário macio de Tura. Em resposta, o Conselho Supremo de Antiguidades proibiu o uso de todos os projetos robóticos existentes dentro da pirâmide. Para retomar a exploração sob um controle mais rigoroso, as autoridades egípcias organizaram o que ficou informalmente conhecido como uma Olimpíada de Robótica Monopolizada. A competição foi realizada dentro de uma réplica em tamanho real do Poço da Câmara da Rainha. O projeto vencedor foi desenvolvido pela Universidade de Leeds. O robô deles, chamado Jedi, usava um movimento mais suave, semelhante ao de uma lagarta, agarrando-se às paredes do poço sem esteiras, para reduzir os danos à superfície. Ao mesmo tempo, o Egito passou a centralizar todas as principais pesquisas sobre pirâmides, sob autoridades nomeadas pelo governo. Equipes independentes não conseguiam mais obter permissões a menos que se juntassem a consórcios estaduais rigorosamente monitorados. Acordos de confidencialidade estritos tornaram-se prática padrão. As descobertas deixaram de ser anunciadas no momento em que eram feitas, passando a ser divulgadas apenas quando as autoridades decidiam fazê-lo. Pesquisadores independentes gradualmente se retiraram. Esse sistema permanece em vigor até hoje. Autoridades egípcias argumentaram que essas medidas eram necessárias para proteger o monumento e preservar o turismo. Críticos, incluindo cientistas e pesquisadores, contestaram afirmando que as restrições limitavam a investigação científica e desencorajavam a pesquisa aberta. Eles argumentaram que as regulamentações visavam menos a preservação e mais a proteção de narrativas históricas fixas. Pesquisas externas, mesmo quando cientificamente sólidas, eram frequentemente restringidas se apresentassem risco de controvérsia ou desafiassem interpretações estabelecidas. Graham Hancock tem criticado consistentemente essa mudança, argumentando que a questão não é mais sobre ciência, mas sobre controle de acesso. Em sua visão, o controle sobre o passado do Egito passou a estar concentrado em instituições interessadas em preservar sua autoridade e suas carreiras. A história, argumenta ele, pertence a todos, não às burocracias. Porque o registro das conquistas antigas não está preservado em textos, mas enterrado sob a terra à espera de ser descoberto. Restringir o acesso à investigação equivale a silenciar o passado. Após décadas fazendo perguntas, Hancock descreveu ser excluído da busca por respostas como algo não apenas restritivo, mas fundamentalmente injusto. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.